Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se havia de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: "Levanta-te e fica aqui no meio." E perguntou-lhes: "É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer?" Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: "Estende a mão." Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos diáconos, querido povo de Deus que está aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, os peregrinos, os meus irmãos de comunidade, aqueles que residem aqui em Cachoeira Paulista. De tempos em tempos, nós temos desafios, para serem vencidos. Temos os problemas para serem resolvidos. E a humanidade vive isso. A humanidade vive isso, a humanidade passa por isso, tem passado por grandes desafios. Cada um de nós temos também os nossos desafios, temos também os nossos problemas. Mas, meus irmãos, é diferente quando nós temos Deus, não é? É diferente. Quando a gente confia em Deus, quando temos consciência de que Deus está conosco, a gente vai, não é? Nós prosseguimos. Foi o que aconteceu com o pequeno Davi, o jovem Davi. Saul precisava de alguém para combater os filisteus, para combater aquele gigante, Golias, e Davi se colocou à disposição. Mas Saul, a princípio, duvidou que ele poderia fazer alguma coisa. Você é uma criança, ele já é um adulto, ele tem lá o seu armamento, ele é forte, ele é preparado. Mas Davi deu essa belíssima resposta, não foi? Ele vem a mim com armas, mas eu vou até ele em nome do Senhor. Meus irmãos, é isso. É isso que nós precisamos guardar, é isso que nós precisamos viver diante dos desafios que estão à nossa frente, diante dos Golias que estão à nossa frente, diante das enfermidades, diante das situações complicadas e difíceis que nós vivemos no nosso dia a dia. Nós devemos ir em nome do Senhor, com fé, com confiança, com coragem também. Davi não foi de mãos vazias, não. Ele escolheu lá, 5 pedrinhas, colocou no seu alforje, não é? Ele até tentou colocar a armadura, mas ele não conseguia andar com a armadura. Ele se desfez da armadura e foi com as 5 pedrinhas enfrentar Golias. Então, não dá para ir também de mãos vazias não, viu? Não podemos ir de mãos vazias. Essas pedras, essas 5 pedras, que representam a fé, representam a confiança, representam a coragem, a ousadia de Davi. Então, devemos ir para a batalha, mas não devemos ir também de mãos vazias. Devemos ir com o nosso alforje, com essas 5 pedrinhas, para combater o gigante, para combater
aquelas situações complicadas e difíceis, vamos com alguma coisa. Vamos com a fé, vamos com a oração, vamos enfrentar os desafios, mas vamos sempre com confiança no Senhor. E Davi, ali diante de Golias, Golias foi para cima dele, mas também Davi não recuou, também foi adiante, enfrentou Golias e mirou acertadamente na sua fronte, na sua testa, e fez com que Golias caísse. Ele foi também certeiro. Meus irmãos, na nossa caminhada de fé, nós precisamos ser também certeiros. Golias estava ali com a sua força física, imaginando que venceria Davi. Davi, logicamente, sabia, eu não vou com a força física, mas eu vou em nome do Senhor. Vamos em nome do Senhor, meus irmãos, enfrentar os desafios, enfrentar as batalhas, e pense um pouquinho nas batalhas, nos desafios que você tem. É dentro da sua casa, é dentro da sua vocação, é lá na sua paróquia, na sua comunidade. Quais são os desafios que você tem? Não vá simplesmente na força física, não vá simplesmente na força intelectual, mas vá em nome do Senhor. Vá em nome do Senhor. E Jesus, também no Evangelho que nós escutamos, também se deparou ali com o desafio. Aliás, nós temos escutado já o Senhor com esse desafio esses dias, que são esses fariseus, esses mestres da lei que criticavam Jesus a respeito do sábado. O Senhor que curava em dia de sábado, o Senhor que realizava milagres em dia de sábado. E mais uma vez, nosso Senhor mostrou, sim, a importância do sábado e que o sábado está a serviço do homem, à disposição do homem. Jesus não estava quebrando a regra, mas Jesus estava confirmando. Olha, o sábado foi feito para o homem, por isso neste dia o homem merece ser valorizado, ser cuidado. O homem é digno de compaixão também neste dia. Como no primeiro dia, como no segundo dia, na segunda, na terça, na quarta, todos os dias, os homens, principalmente os mais fragilizados, são dignos da misericórdia de Deus. E aquele homem foi digno da misericórdia de Deus. Jesus chamou aquele homem para o meio, aquele homem que tinha a mão seca. Mas interessante, dá para fazer esse paralelo também, né? Esses fariseus tinham o coração seco, a mente seca, porque não conseguiam enxergar ali um filho de Deus digno de saúde e digno da misericórdia. O coração estava seco, as vistas estavam secas. Mas Jesus chamou aquele homem para o meio e apresentou, olha, mas em dia de sábado, se faz o bem ou se faz o mal? A pergunta, a resposta é tão óbvia, né, minha gente? Mas eles não foram capazes de responder. Embora a resposta fosse óbvia, o coração seco, a mente seca, não se dobra diante do Senhor. Aqueles homens não se dobraram, se recusaram a responder. Por isso que Jesus, e nós escutamos aqui, Jesus ficou irado. Mas como pode Jesus ficar irado? Ele não é o Filho de Deus, ele não pode ficar irado. Aqui está um segredo. Essa ira de zelo pelas coisas do Senhor. Nesse sentido, pode ficar irado. Pode ficar indignado com a injustiça, não há problema nisso. Jesus estava indignado, Jesus estava irado. Por quê? Porque o coração daqueles homens estavam fechados. Os corações deles estavam fechados. E Jesus chamou então ele para o meio, disse para ele estender a mão, ele estendeu a mão e a mão daquele homem ficou curada. Meus irmãos, peçamos a nosso Senhor que Ele continue a nos tratar com misericórdia.
que a nossa mão continue a ser estendida para Ele, que Ele cure as nossas mãos. E é interessante isso, né? Curadas as mãos, nós podemos também estender essas mãos para ajudar outros irmãos. Nós somos dignos, nós somos alvos da misericórdia de Deus. Mas atenção, peçamos também ao Senhor que Ele cure o nosso coração, se o nosso coração anda fechado para a misericórdia, anda fechado para o próximo, anda fechado para dar o perdão, anda fechado para receber o perdão. Que o Senhor toque, que o Senhor nos toque, que o Senhor nos cure, mas é preciso também ir para o meio, é preciso se apresentar ao Senhor, como o Senhor fez com aquele homem da mão seca. Vamos nos apresentar aqui, diante do altar do Senhor, apresentar as nossas mãos, apresentar o nosso coração, apresentar os nossos pés, apresentar todo o nosso ser ao Senhor, para que o Senhor cure de toda a secura, de todo o caminho que nós não temos feito para agir com caridade, as nossas mãos arrefecidas para realizar o bem, para realizar o amor ao próximo, que o Senhor cure todas essas realidades secas, para que possamos ajudar esses nossos irmãos. Que o Senhor nos ajude a fazer este caminho, de estender as mãos para Ele, mas atenção, de estendermos também as mãos para aqueles que estão precisando da misericórdia dEle. Que a sua mão, que a minha mão, que as nossas mãos sejam a extensão da mão de Deus para curar mãos, corações que estão secos por aí. Esta graça, Senhor, que nós te pedimos nesta Eucaristia. Nós queremos, Senhor, sim, vencer as batalhas no nome do Senhor. Os desafios que nós temos, Senhor, à nossa frente, nós queremos ir em nome do Senhor. E, Senhor, queremos também pedir nesta Eucaristia que o Senhor toque, que o Senhor nos toque, que o Senhor cure as nossas mãos, o nosso coração, todo o nosso ser, Senhor. Cura-nos, Senhor, de toda sequidão. Toca-nos, cura-nos, Senhor. Transforma-nos, Senhor, como o Senhor transformou a vida daquele homem. Aquele homem, após a cura, foi acolhido novamente na sociedade. Ele poderia agora trabalhar, poderia abraçar, poderia estar com os seus. Senhor, cura-nos também para estarmos com os nossos, para exercermos a caridade com os nossos. Sim, toca-nos, Senhor, de toda secura, de toda sequidão, de todo deserto. Lava-nos, purifica-nos. Insere-nos novamente, Senhor, na Tua graça e faze-nos instrumentos. Cura, Senhor, as nossas mãos, o nosso coração. Que o nosso coração, que as nossas mãos estejam estendidas para aqueles que mais necessitam. Obrigado, Senhor. Ao Senhor a honra, a glória, o louvor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.